Bem-vindo, ser maravilhoso, ser abençoado, ser que merece viver uma vida sem limites, uma vida totalmente destravada. Sim, porque você é merecedor dessa vida abundante. Eu me chamo Patrick Santarém e hoje a gente vai conversar sobre o poder que você tem nas suas mãos para construir ou destruir qualquer coisa na sua vida. A gente vai falar sobre convicções. Bom, se você está assistindo essa live aqui ao vivo comigo agora, clica nesse aviãozinho, compartilha, convida mais gente para participar com a gente. Se você está assistindo ao replay, faz a mesma coisa, clica nesse aviãozinho aqui, espalha essa mensagem para o maior número de pessoas que você puder. Vamos fazer do nosso mundo um lugar melhor. Quero começar essa live de hoje citando uma frase de Antônio Machado. Presta atenção. Por trás de tudo que pensamos, vive tudo o que acreditamos como o supremo véu dos nossos espíritos. Forte, não? Primeira coisa, vamos deixar claro aqui, Patrick, qual é esse poder que eu tenho de criar ou destruir qualquer coisa? Qual é? O que é isso? O que é esse poder? São as nossas convicções. Tá, e o que são convicções? Convicções nada mais são do que sentimentos de certeza em relação a alguma coisa. Sabe aquela coisa que você fala, eu tenho certeza que é isso. Não, para mim isso é uma verdade. Pode vir o Papa me falar o contrário, que eu não mudo minha opinião. É isso, é essa certeza inquestionável que você tem em relação a alguma coisa. São significados que a gente atribui aos eventos que acontecem na nossa vida. São significados que a gente atribui aos eventos que acontecem na nossa vida. O que não são convicções? Não são simplesmente ideias soltas, ideias perdidas na nossa cabeça. Como que a gente pode superar as convicções, as nossas convicções que são enfraquecedoras? Como que a gente pode fazer isso? Primeira coisa, o autoconhecimento, né? Você precisa se conhecer. Você precisa saber quais são essas suas convicções. E decidir usar as coisas que te acontecem para te impulsionar para cima, para frente. A maioria das nossas convicções vem de generalizações sobre os nossos passados, baseadas nas interpretações agradáveis ou dolorosas que a gente vivenciou. É um desafio triplo, sabe? Primeiro desafio. A maioria das pessoas não decide conscientemente o que vai acreditar. A maioria das pessoas não decide conscientemente o que vai acreditar. Muitas vezes, as convicções se baseiam em interpretações erradas sobre a vida, interpretações erradas sobre os acontecimentos que a gente viveu no passado. Sabe aquela coisa da gente meio que se colocar numa posição passiva diante da vida? Então, é isso. Depois que a gente assume uma convicção como uma verdade absoluta na nossa vida, a gente simplesmente esquece que ela é uma simples interpretação sobre algum fato. Nada além disso. É o nosso ponto de vista sobre determinado acontecimento. É apenas uma interpretação. Nós seres humanos, nós somos criaturas que agimos. Nós seres humanos não somos criaturas que agimos ao acaso. Todas as nossas ações são resultados das nossas convicções. Ou seja, a gente faz determinada coisa não por acaso.
A gente faz determinada coisa porque, mesmo que inconscientemente, a gente decidiu sobre essa determinada coisa. O que quer que a gente tenha vivenciado, a gente cria uma interpretação, seja ela positiva ou seja ela negativa, em relação a essa situação que aconteceu com a gente. Se a gente quiser criar mudanças se a gente quiser criar mudanças na nossa vida a longo prazo. Espera aí, gente, só um minutinho que tem um probleminha aqui. Pronto. Vamos lá. Tá. Me conta então uma situação sobre... Oxi. O que está acontecendo? Só um minuto. Gente, ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. Só um minutinho. Deixa eu ver se foi. Ué. Vamos lá. Bom, quero contar para você a história de um pai que ele era amargurado, cruel, alcoólatra, viciado em drogas e quase se matou por diversas vezes. Hoje ele cumpre pena numa prisão, uma prisão perpétua, por assassinar a caixa de uma loja de bebidas que simplesmente apareceu no meio de seu caminho. Álcool e drogas faz isso com a pessoa, né, gente? Essa pessoa, esse pai, ele teve 2 filhos. Presta atenção. Com uma diferença de apenas 11 meses entre eles. Um dos quais cresceu igualzinho o pai. Um viciado em drogas, que vivia de roubar e ameaçar os outros, até que também foi preso por tentativa de homicídio. O outro filho é um homem que cria 3 filhos, gosta do seu casamento, gosta do seu trabalho, trabalha numa grande companhia nacional e considera que seu trabalho é ao mesmo tempo desafiador e compensador. Tem boas condições físicas e não é viciado em álcool nem em drogas. Esses 2 filhos foram criados no mesmo ambiente pelo mesmo pai. E aí, em determinado momento, foi feita a mesma pergunta para os 2 filhos em particular, sem que o outro soubesse, sabe? Por que a sua vida seguiu? Por que a sua vida seguiu nesse caminho? Por que a sua vida seguiu nesse caminho? Perguntaram para os filhos. Por mais surpreendente que possa parecer, o que você acha que ele respondeu? Por mais surpreendente que possa parecer, ambos deram a mesma resposta. O que mais eu poderia ter sido tendo crescido com um pai assim? O que mais eu poderia ter sido tendo crescido com um pai assim? Os 2 filhos foram criados no mesmo ambiente, mas tiveram destinos totalmente diferentes. Por causa do quê? Por causa da interpretação daquela situação que acontecia na vida deles. Cada um dos filhos deu um significado diferente, para aquilo que estava acontecendo com eles. Aí você está falando assim, Patrick, mas isso que você está falando aí não é importante não, isso é bobagem, não é dessa forma. As convicções, elas têm o poder de criar e destruir. Muitas vezes a gente é seduzido a acreditar, sabe, que os eventos externos controlam a nossa vida, que os eventos que acontecem à nossa volta controlam a nossa vida e que o ambiente é que moldou quem nós somos hoje. Isso é uma grande mentira. Não são os eventos externos que moldam a nossa vida, mas sim o significado que a gente dá a cada um dos eventos que acontecem na nossa vida. É isso. O significado que a gente dá a cada acontecimento que simplesmente a gente vivencia durante toda a nossa vida. Patrick, vai dar um exemplo disso na vida de alguém. Vai, olha a sua volta.
Provavelmente você conhece alguma pessoa que passou vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que passou por uma situação de estupro, né? Que, obviamente, é uma situação caótica, do ponto de vista principalmente emocional. E aí, qual o significado que essa pessoa vai dar para isso que aconteceu com ela? Obviamente, algumas pessoas utilizam isso de maneira positiva, outras pessoas utilizam isso de maneira negativa. Você conhece a Joyce Meyer? Joyce Meyer, ela é uma pregadora do mundo cristão, enfim, famosíssima. Ela passou por situações de abuso na infância. O que ela escolheu fazer com essa situação de abuso enquanto ela era criança? Ela optou por pegar isso que aconteceu com ela e criou um dos maiores ministérios para salvar vidas. E ela cita esse exemplo. Você procura conhecer quem é Joyce Meyer para você ver a mulher poderosa que essa mulher se tornou, mesmo passando por abusos na infância. São as convicções que levam alguns indivíduos a se tornarem heróis, enquanto outros levam a vida num silencioso desespero. Por que as nossas convicções são projetadas? Por que as nossas convicções são criadas? Vamos lá. Elas constituem uma força orientadora para nos dizer o que vai levar à dor ou o que vai nos afastar. O que aquela situação vai levar à dor ou vai nos levar ao prazer. Sempre que algo acontece na nossa vida, para toda a situação, nosso cérebro, de uma maneira muito rápida, ele faz duas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: isso significa dor ou prazer? Isso significa dor ou prazer? E a segunda pergunta que em milésimos de segundos o nosso cérebro faz é o seguinte: o que eu devo fazer agora para obter o prazer ou me afastar da dor? Então são essas duas perguntas que o nosso cérebro faz sempre que acontece alguma coisa na nossa vida. Isso significa dor ou prazer? E logo em seguida, o que eu devo fazer para me afastar da dor ou para me aproximar do prazer? A resposta a essas duas perguntas se baseia em quê? Nas nossas convicções, nas nossas certezas, nas nossas verdades sobre a vida. As convicções, elas são impulsionadas por generalizações a respeito do que a gente aprendeu que pode levar à dor ou ao prazer. Por exemplo, o que permite a gente hoje abrir uma porta? Né? Você já vê ali uma porta e inconscientemente você já bota a mão na maçaneta, você gira essa maçaneta para a direita ou para a esquerda e abre a porta. Não é? Ninguém precisa te explicar como que você abre uma porta, não é verdade? Agora, e por que você sabe isso hoje? Porque você aprendeu, seu cérebro aprendeu que ao colocar a mão na maçaneta e girar, você abre uma porta, certo? Por que isso? Porque nossas experiências, aliás, com as portas, nos levaram a esse entendimento. Se a gente não tivesse esse tipo de ação, né, dentro do nosso cérebro, a gente não conseguiria nem sair de casa, dirigir carros, viver a nossa vida. Porque seríamos o quê? Irracionais. Agora, em algumas áreas mais complexas da nossa vida, infelizmente, isso também pesa ao contrário. Como assim, Patrick?
Pensa lá em você, adolescente. Lembra de você na escola, pequenininho. Quando você via alguém que aprendia mais rápido do que você em determinada situação, eu, por exemplo, desde pequeno eu me dava muito bem, mas eu me dava muito bem, mas com a parte de exatas, né? A parte de história, geografia, essas coisas, eu via as outras crianças aprendendo e eu não aprendia com a mesma facilidade. Eu adotei uma verdade para mim, desde pequenininho. Qual era essa verdade? Qual era essa verdade? De que eu era melhor em exatas, que eu não era tão bom em história e em geografia. E aí eu construí a minha vida a partir dessa verdade. Eu construí toda a minha história, tanto que hoje eu tenho 2 graduações na área de exatas, porque eu adotei isso como uma verdade para a minha vida, entende? Não significa que obrigatoriamente eu seja ruim em história, só que eu assumi a verdade de que eu era ruim, então eu construí minha vida em cima disso. A partir de uma experiência, quando eu era pequenininho, que eu via as crianças aprendendo muito mais rápido as questões relacionadas à história e à geografia muito mais rápido do que eu simplesmente adotei a convicção de incapacidade para aprender sobre isso. Entende? Agora, e se eu tivesse adotado a convicção de que eu só tenho um jeito diferente de aprender em relação a isso? Provavelmente, hoje, não obrigatoriamente eu teria, 2 graduações na área de exatas. Eu poderia ter feito alguma coisa na área de humanas, entendendo que eu aprenderia sim, talvez só um pouquinho mais devagar do que as outras pessoas. E tá tudo certo. Como que a gente transforma uma ideia... Como que a gente transforma uma ideia em uma convicção? Pensa comigo no seguinte, numa mesa, tá? O tampo de uma mesa. O tampo de uma mesa é simplesmente uma ideia, ok? Então, falei lá no início que convicções não eram ideias, só que ideias são o ponto de partida para você criar uma convicção para a sua vida, tá? Seja ela fortalecedora ou seja ela enfraquecedora. Agora, para uma ideia se transformar numa convicção, o que você precisa ter? Você precisa ter verdades que sustentam essa ideia. Por exemplo, você diz o seguinte, fulano de tal, vamos adotar uma coisa. Você olha para uma pessoa e fala assim, fulana de tal é sensual, tá? Isso é uma ideia que você tem em relação a determinada pessoa, ok? Agora, para essa ideia se tornar uma convicção, uma verdade absoluta na sua vida, o que você vai precisar? De verdades que justifiquem que essa ideia é realmente uma verdade. Essa ideia é real, essa ideia realmente faz muito sentido para você. Então você começa a encontrar justificativas para que essa sua ideia seja uma verdade. Entende? Por que fulano é sensual? Porque ela coloca uma calça jeans e uma blusa branca e, tem maior charme. Por que fulano é sensual? Porque ela tem um carro assim, assim, assado. Por isso, por aquilo. Então você começa, a sua ideia é o tampo da mesa. As justificativas são as pernas da mesa, que sustentam esse tampo. A partir do momento que você encontra justificativas que sustentam essa ideia, aí ela já passou a ser uma convicção na sua vida e vai nortear toda a construção do seu futuro a partir daí. Como que você pode, então, repensar as suas ideias? Como que você pode, então, repensar as suas convicções? A maneira mais errada que você pode fazer isso é querer usar a experiência da vida das outras pessoas para poder construir as suas.
Por exemplo, eu vejo muita gente falando assim, eu não vou abrir um negócio aqui nessa cidade não, porque é uma cidade pequena, e fulano de tal já abriu e não deu certo. Então, mas não deu certo com o fulano de tal, não foi com você. Compreende? Maicon, boa noite. Bem-vindo. Então, essa coisa do, o meu negócio, o negócio de fulano de tal não deu certo. Tá, mas foi do fulano de tal, não foi seu. Mas você já adotou isso como uma verdade absoluta, você já encontrou tanta justificativa que fulano não deu certo, que fulano fez e simplesmente não aconteceu, não virou. Marina Lantier, boa noite, bem-vinda. Então, a pior coisa que você pode fazer para tentar se livrar das suas convicções enfraquecedoras é usar a vida do outro como exemplo. Porque não obrigatoriamente porque aconteceu com o outro vai acontecer com você. Não era a sua inteligência que estava no negócio. Ou simplesmente usar um exemplo isolado para assumir isso como uma verdade para a sua vida. Usar um exemplo isolado para assumir isso para a sua vida. Tá, então, Patrick, como que eu me livro das minhas convicções enfraquecedoras? Por exemplo, eu vejo muita gente falando assim, eu tô com 30 e tantos anos já, tá muito tarde para eu poder mudar de carreira, por exemplo, né? Por que a pessoa acha isso? Porque muitas pessoas tentam mudar de carreira com essa idade e o negócio não funciona. Aí a pessoa já acha que com ela também vai acontecer dessa forma. Então, sempre que você tiver uma convicção, uma certeza sobre determinada coisa, e essa certeza sobre determinada coisa estiver travando a sua vida, você vai fazer essas perguntas aqui, ó. Ó, chuva de coraçõezinhos aí, eu não aguento. Você vai fazer essas perguntas aqui, ó. Até que ponto essa convicção é ridícula? Por exemplo, eu já vi, teve uma pessoa que trabalhou comigo há muito tempo, que veio falar que queria mudar de carreira e estava com 40 e tantos anos já, né? Fala, mas já estou muito velha para mudar de carreira, não sei o que e tal. Beleza. Até que ponto que essa certeza que você tem sobre isso é ridículo? Por que tá velho? Por que você tá velho? Pretende morrer com 41? Pretende morrer com 42? Se você pretende morrer com 42, aí realmente você tá velho. Agora, fora isso, a gente não sabe quando que vai acabar a vida. Por que ter essa certeza? Entende? Então, a primeira pergunta que você vai fazer sobre determinada convicção que está travando a tua vida. Até que ponto essa convicção é ridícula? Segunda pergunta. Até que ponto essa convicção é absurda? Terceira pergunta. A pessoa, olha, se a gente aprende muito, a gente adota umas verdades sobre a nossa vida, quando a gente pega a experiência com determinadas pessoas que são referência pra gente e joga pra nossa vida. A gente assume aquilo que aquela pessoa com determinado tipo de experiência como uma verdade absoluta. Então, a pessoa com a qual eu aprendi essa convicção pode ser usada como modelo para eu me inspirar em alguma coisa? Não, geralmente não. Mas por que então essa convicção dessa pessoa é importante para você? Porque ela é, para você, ela é uma referência. Muitas vezes, né, o que a gente ouve aí dos nossos avós, dos nossos tios, a gente acaba adotando isso como uma verdade, só que ela não pode ser referência, porque essa pessoa não tem experiência nessa área que a gente quer fazer determinada coisa. Entende? Outra pergunta que vai te ajudar muito a se livrar das suas convicções enfraquecedoras. O quanto isso vai me custar em termos emocionais se eu não abandonar essa verdade agora da minha vida? Por exemplo, a situação da minha colega lá de 40 e tantos anos, o quanto que isso vai custar para ela em não ser uma pessoa realizadora, continuar infeliz no trabalho, continuar infeliz na carreira, só porque acha que está muito velha com 40 anos para mudar de carreira. Você entende? Então, deixa eu beber uma água, gente, rapidinho.
Sempre que você tiver com alguma certeza que você entende que está travando a tua vida, se faça essas perguntas. E a última pergunta que você vai fazer para se livrar das suas convicções limitadoras: o quanto vai me custar em termos financeiros se eu não me livrar dessa convicção? Por exemplo, sabe uma convicção que a gente tem dentro do Brasil e que, né, devido às experiências aí no dia a dia, a maioria das pessoas adota como verdade? No Brasil só dá para enriquecer se a gente for o quê? Corrupto. Isso tudo por causa do quê? Dos políticos, né? A gente vê os políticos lá ricos, a gente vê os políticos lá ricos e a maioria das vezes a gente associa o fato deles serem ricos a serem corruptos. E aí a gente adota essa convicção para a nossa vida. No Brasil está perdido, só dá para enriquecer se for corrupto. Entendeu? Aí vamos lá. Até que ponto que essa convicção é ridícula? Só existe político corrupto, então todo político é corrupto? Todo. Só existem as pessoas ricas no Brasil, todas as pessoas ricas do Brasil são políticos? Não. Então para que adotar essa verdade? Até que ponto que essa convicção é absurda? Aí, quando dói no bolso, né, a gente começa a sentir um pouquinho. O quanto que isso vai me custar em termos financeiros, ou seja, eu ficar com esse pensamento pequeno em relação ao país que eu moro, o quanto que isso vai me custar em termos financeiros se eu não abandonar essa convicção de que no Brasil só se enriquece se for corrupto. Ou outra, só dá para eu ficar rico se eu ganhar na Mega Sena. Da onde saiu isso? Da onde saiu essa verdade? Cara, mas o tanto de gente que eu ouço falando isso, olha, não tá no gibi. Então, para pensar aí agora um pouquinho, quais têm sido as certezas que você tem tido em relação à vida que você tem vivido, que você está vivendo hoje? Quais as certezas, quais as verdades que você adotou para a sua vida e o que essas verdades têm criado à sua volta? Qual o tipo de vida que essas verdades têm feito você vivenciar? Vocês que estão aqui comigo, coloca aí no chat uma certeza, uma convicção que você tem na vida e que você acredita que esteja travando a tua vida, esteja impedindo você de viver uma vida sem limites. Coloca aí. Vou esperar, tem um delayzinho, né? O pessoal do YouTube também, o pessoal do Facebook, deixa eu ver se tem alguém aqui comigo no YouTube, no Face. No Face não tem ninguém, no YouTube tem uma pessoa, mas a gente não consegue ver quem é a pessoa. Coloca aqui no chat, no bate-papo, na verdade, não é chat, né? No bate-papo. Qual verdade que você tem, qual certeza que você tem em relação à vida que você acredita que esteja travando a tua vida? Vou dar um tempinho, tem um delay. Estão digitando ou não? Leila, Maicon. Olha lá, ó. Tacar coraçãozinho, taca. Digitar no rolê não vai, hein? O segredo da vida, gente, tá em a gente saber, né? Falei isso aqui no início da live. Em a gente saber usar as coisas que acontecem com a gente para impulsionar a gente a crescer.
tudo que acontece com a gente dá um significado. Então, por que não dar um significado positivo às coisas que acontecem? Cada coisa que acontece na nossa vida, tudo, toda situação, toda adversidade, tudo, simplesmente traz sempre junto um benefício maior ou equivalente ao que está nos custando em determinado momento. Ou seja, quando a gente olha para as situações, para os fatos que acontecem na nossa vida e a gente dá um significado positivo, é a partir daí que surge a nossa evolução. Certo? Espero que para vocês tenha feito sentido. Muito obrigado pelo tempo que vocês dedicaram para estar aqui comigo. Amanhã, 6 horas da noite, a gente se vê de novo. Você que está aqui e ainda não se inscreveu para o evento Você Sem Limites, que vai acontecer de 25 a 29 de abril, aproveita, vai lá no link da minha bio, coloca teu melhor e-mail, se cadastra, porque olha, tu não tem noção do que vai acontecer nesse evento. Você não tem noção de como que você vai conseguir destravar a tua vida e a partir desse evento começar a viver uma vida totalmente sem limites. Eu me chamo Patrick Santarém, foi um prazer estar aqui com você. A gente se vê amanhã. Beijo pra você, fica com Deus, ótima noite, bom descanso. Tchau, tchau.